Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso estudo e leitura. Nos encontramos agora ali no capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok? Hoje é dia 14 de setembro de 2023. E quando o capítulo é muito longo, minha gente, eu divido ele por partes. Portanto, estamos, conforme está escrito ali, ó, em vermelho, estamos na primeira parte, porque nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. E por que eu considero leitura e estudo? Porque eu não somente leio, eu dou sim as minhas opiniões. E nem sempre eu concordo com aquilo que está escrito aqui. Ok? Bem, dito tudo isso, vamos dar início ao nosso leitura e estudo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai falar sobre ressurreição e reencarnação, laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instrução dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação, a encarnação é um castigo? Bem, então vamos lá. Número 1. Jesus, vindo para todos os de Cesárea de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Quem fez esse relato foi São Mateus. São Marcos. Número 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, né? Ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Quem falou isso foi Marcos, nos capítulos tal, e São Lucas. Número 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e reestabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Quem falou isso foi São Mateus e São Marcos.
Bem, então aqui está falando tudo, né? Que Jesus seria o quê? A reencarnação de Elias. Porém, não. A reencarnação de Elias foi o João Batista, que era por acaso primo de Jesus Cristo. Quando Jesus fala, né, que Elias havia reencarnado e foi tratado como os homens quiseram tratá-lo, ou seja, ele foi assassinado, né, pelo Herodes. Não é isso? Pois é. Então vamos lá. Ressurreição e reencarnação. Número 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Quer dizer, os judeus acreditavam na reencarnação, ok? Mas os saduceus não. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição poderia assim explicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Vocês entenderam? Eles tinham uma ideia, trocavam a palavra judeu na época por ressurreição, porque não sabia como isso ia se dar. Acreditavam, mas não sabia. E pensava que o espírito voltaria para o mesmo corpo, de alguma forma. Mas não era assim, claro, nunca foi e não será. E não é e nunca será. Número 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos digo, do que eu vos disse, que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai.
ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito? Nicodemo lhe respondeu: Como isso pode se dar? Jesus lhe disse: Que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho? Mas se não me credes, como vos falo quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Quem falou isso foi João. São João. Vamos lá. Número 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e como uma condição necessária. Como disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Número 7. Estas palavras, se um homem não nascer da água e do Espírito, foram interpretadas em sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasça da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substitui do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta um dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado, sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Está vendo? Na época tinha outra ideia, essa palavra. Os conhecimentos dos antigos sobre a ciência, sobre as ciências físicas, eram muito perfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha sido das águas. Saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Vocês entenderam? Está vendo como a ideia era diferente? Nascido da água era isso, que tinha vindo lá do céu. É assim que, na Gênese, está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar. E que o elemento árido apareça. Que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, neste sentido é que foram compreendidas a princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Vocês entenderam, né? O corpo é a coisa material, o Espírito independe do corpo. Ou seja, o Espírito pode habitar vários corpos, em vidas diferentes, claro, em épocas diferentes. Vamos lá, número 9. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Está vendo? Ou a alma do homem ou o Espírito de Deus. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, uma vez que se conhecia seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Bem, entendemos, né? Quer dizer, se o Espírito tivesse sido criado no momento que é criado o corpo, uma vida só, saberia o princípio do Espírito. Como Jesus fala que ninguém sabe de onde o Espírito veio e nem para onde ele vai, então o princípio do Espírito é independente do princípio do corpo. Ok? Está bem claro isso, né? Vamos lá. Número 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino do céu é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Quem falou isso foi São Mateus. Número 11. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, tá vendo? Conforme eu já falei, foi a lei mosaica que acabou com a vida de Jesus. Aí vem dizendo, da lei mosaica, a violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. É o que Moisés determinou. Ele abriu que caminho ele abriu para Jesus? Ele abriu um caminho cheio de pedra e de espinho. Aí vem aqui, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Está vendo? Pela lei de Jesus. Vê quanta diferença. Se ganha de que forma? Caridade pela doçura. Moisés, através da guerra, matou seus inimigos.
e tomando suas terras. Belo serviço Moisés fez. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Número 12. Aquele do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e contai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Quem falou isso foi Isaías. Número 13. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabeleceu, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Tá vendo? Então ali ele só fala, você vai reviver, então acabou com as penas eternas, coisa que Moisés pregava. Vamos lá. Número 14. Mas quando o homem está morto uma vez, que será seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quem falou isso foi Job. Tradução do livro Maestro de Sassi. Quando um homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate. Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Tradução protestante de Osterwalder. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. A versão da Igreja Grega. Número 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Abre aspas. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Abre aspas. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isto é tão claro
como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Abre aspas. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quem falou isso foi Job. Fecha aspas. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes explicar-se a nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Está bem claro ali, né? Que ele vai morrer, vai esperar e vai voltar. Certo? Isso é reencarnação. Número 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem medidas sem preconceitos. Número 17. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar do ponto de vista filosófico as das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. E ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Bem, gente, então, está aqui bem claro, né, na época que Jesus esteve aqui, mesmo antes de Jesus, Job já falava sobre a reencarnação. Os judeus transformaram a reencarnação em ressuscitação, né? Então, já modificaram. Então, está bem provado aqui que já se entendia o negócio de reencarnação, que o Espírito fala tanto. Não é novidade não, gente. Não foi o Espiritismo que inventou isso, não. Isso já existia lá atrás. O Espiritismo só veio dar o quê? Novamente, reafirmar sobre a reencarnação e os motivos. Veio com hoje em dia, quer dizer, já na verdade foi em 1860, né? Veio esclarecer melhor como todo esse processo se dá na vida de todos nós, ok? Bem, vou terminar por aqui. Nós paramos, antes de começar esse outro tema aqui, né? Os laços de família fortalecidos, etc e tal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.